Vou falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, porque contrariando todas as expectativas, o Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, uma queda de 0,23%. Estava todo mundo ali esperando que realmente o Ibovespa tivesse uma disparada no dia seguinte à divulgação do corte de 0,5 ponto na Selic, a taxa básica de juros do Brasil, mas isso não aconteceu. A leitura que analistas fazem, no primeiro momento, é a seguinte: de certa forma, o Copom está com uma minoria conservadora entre aqueles que votam, entre aqueles que têm peso de voto. Ou seja, a expectativa, a projeção daqui para frente é que novos cortes aconteçam sempre ali, possivelmente, na casa de 0,5 ponto. Essa é a primeira leitura. A pergunta que fica é: cadê a euforia que o mercado sinalizava que teria? Realmente a euforia não apareceu e os analistas de mercado aí estão tentando entender, né, o que os investidores estão enxergando em todo esse movimento. Uma coisa é certa: o mau humor no mercado internacional refletiu aqui no Brasil. Até porque quando você tem ali uma tendência de um início de corte de juros, que é o que deve acontecer no Brasil a partir de então, parte daqueles investidores acabam retirando dinheiro, acabam retirando investimentos do Brasil, procurando outros locais que possam ser mais rentáveis para eles a longo prazo. Então, esse é um primeiro ponto, é um primeiro tópico. Outra questão que está aí em pauta: as taxas de juros ali do mercado como um todo estão subindo e hoje o mundo inteiro está analisando isso. Inclusive, o mercado está falando o seguinte: se o juro subiu nos Estados Unidos, a tendência é que ele tenha ali um resultado de alta também em outras partes do mundo. Então, eles estão ali acompanhando sempre o que acontece nos Estados Unidos. Outro ponto que ainda deixa o mercado internacional de mau humor é ainda um pouco daquele reflexo daquela nota de crédito dos Estados Unidos, né, que foi ali rebaixada de AAA, ou seja, de 3As, para A+. Então, o mercado ainda está digerindo um pouco esse cenário. Outra coisa que eu trago para vocês: preocupação, só que já aqui no mercado local, tá? A preocupação em relação ao preço do combustível. Alguns analistas de mercado dizem que o preço da gasolina, o preço cobrado pela Petrobras, estaria defasado perante o cenário internacional, desde que a Petrobras alterou a forma como o preço ali é norteado aqui no país, e isso deixaria, então, um cenário de incertezas. Por quê? A expectativa ou o anseio ou o medo do mercado é que, num determinado momento, a Petrobras queira fazer ali alguma correção em relação aos valores, possa aumentar o preço da gasolina e isso teria um impacto na inflação. É o chamado efeito rebote, né? Eles acreditam que teve a queda da inflação, os juros começaram a cair, mas por outros fatores a inflação poderia subir. A verdade é a seguinte: o mercado financeiro como um todo sempre é cheio de interrogações, sempre é cheio de inseguranças, porque eles trabalham sempre com o futuro. Então, eles já estão olhando lá na frente os desdobramentos. O que aconteceu no mercado local? Empresas ligadas ao varejo tiveram uma queda significativa. Por exemplo, a Via, dona da marca Casas Bahia e também da marca Ponto, teve ali um tombo de mais de 8%. Magazine Luiza caiu mais de 5%. Na outra ponta, quem teve alta foram empresas ligadas à exportação de commodity. Por exemplo, a Petrobras. Se tem ali a preocupação com a cotação do combustível, por outro lado, a Petrobras teve uma alta importante aí diante da desvalorização do real, ou seja, a valorização do dólar. A Petrobras subiu mais de 1,5%. Outra que foi bem também foi a Vale, que teve ali uma alta de 0,63%, mesmo com o recuo da cotação do minério de ferro lá no mercado asiático. Então, esse foi o cenário do dia. O dólar, pessoal, continua se valorizando frente ao real. A gente teve uma alta de quase 2% e ele fechou cotado a R$ 4,89.